Nós vamos ler a palavra de Deus nessa noite na primeira carta de João, capítulo 4. Primeira carta de João, capítulo 4. Primeira carta de João, capítulo 4, eu leio apenas verso 12. Você que não está muito familiarizado com a Bíblia Sagrada, é lá no finzinho. Para você que tem iPhone ou iPad, é bem mais fácil. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Que Deus nos dê a sua palavra e o privilégio de sermos tocados por Ele ainda mais nessa noite. Amém. Onde está Deus? Esta é uma pergunta universal e atemporal. Esta afirmação do apóstolo João, a primeira frase desse versículo que acabamos de ler, ninguém jamais viu a Deus, é uma constatação angustiante. Diz para nós que Deus não é óbvio. Deus não é alguém com quem esbarramos no meio da rua, alguém que enxergamos facilmente, uma voz que ouvimos. Por exemplo, se você chegar aqui próximo final de semana dizendo, eu estava no metrô e Deus falou comigo, muito mais provavelmente você será considerado um eventual paciente psiquiátrico do que uma pessoa de fé ou piedosa. Nós não ouvimos a voz de Deus por aí, nós não encontramos com Ele a toda hora, nós não percebemos sempre. Aliás, diz a palavra de Deus isso, que andamos por fé e não por vista. Nós não temos evidências concretas, não temos provas concretas, sequer da existência de Deus, e convivemos com esta realidade de um Deus que os teólogos vão chamar, na esteira da palavra do profeta Isaías, um Deus abscôndito, um Deus que se esconde, um Deus que se oculta, um Deus que é velado, um Deus que não se mostra tão facilmente e não poucas vezes não se mostra mesmo quando clamamos insistentemente que Ele nos deixe ver a sua face, ou sentir ou perceber a sua presença. Eu, por exemplo, convivo com esta sensação da ausência de Deus muito na minha vida. Quando eu escuto pessoas dizendo, estamos sentindo a presença de Deus, não raras vezes eu tenho vontade de olhar para o lado e falar, eu não, você está? Eu não estou sentindo a presença de Deus. Eu não vi Deus essa semana. Eu tenho uma razoável inveja das pessoas que conseguem falar de Deus com essa intimidade que parece que Ele é o vizinho da porta do lado ou é um habitué da casa. Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus falou assim, Deus me livrou, Deus providenciou, Deus, o tempo inteiro. Eu falo, esse pessoal vê tanto Deus, ouve tanto Deus, eu gostaria que na minha vida fosse assim. E eu me consolo com a palavra de Deus, porque a Bíblia Sagrada diz que até mesmo os homens mais íntimos, mais próximos de Deus, conviveram com profundas angústias de sensações da ausência de Deus, da falta de Deus. O salmista, por exemplo, diz, como o servo clama pela corrente das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Então, assim, essa sede de Deus, essa fome de Deus, essa angústia de Deus, o salmista gritando, até quando o Senhor vai manter a sua face escondida? Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai responder? Eu tenho uma
desconfiança com razoável probabilidade de confirmação de que você tem mais experiência de sentir que Deus demora em responder a sua oração do que em contar experiências de que Deus estava ali inequivocamente, você sentiu, ouviu, percebeu e foi tocado e visitado por Deus. Eu consigo contar nos dedos as vezes em que eu vivi experiências da presença de Deus e que eu não tive dúvidas de que Deus estava comigo. Esses momentos chamados de epifania. Se você vai olhar, por exemplo, para Moisés, são 3 ou 4 ou 5 narrativas. Moisés atravessa 40 anos no deserto, mas a presença de Deus é nítida para Moisés muito poucas vezes. Se você encontra, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele diz que no momento da sua maior aflição e da sua angústia, em que ele chega inclusive a desesperar da vida, ele acha que vai morrer, se é que ele não desejou a morte naquele momento de sofrimento quase insuportável. Então esses homens da Bíblia Sagrada, eles convivem muito com a ausência de Deus. E a pergunta é, onde está Deus? E essa pergunta se agrava quando nós mais precisamos de Deus. Tanto é que Israel precisa responder essa pergunta não poucas vezes para as nações vizinhas. Israel vivendo uma derrota militar e um fracasso na guerra, Israel sendo oprimida pelas nações adversárias, Israel sendo objeto do escárnio, da descrença das nações vizinhas, e as nações dizem, onde está Deus? Onde está o Deus de Israel? Onde está o seu Deus, Israel? E se formos honestos com a nossa própria consciência, e formos honestos para com Deus, todos nós aqui, com certeza, gostaríamos que Deus fosse mais evidente do que Ele tem sido. A pergunta, portanto, onde está Deus, não é uma pergunta descabida, talvez seja uma das mais relevantes que nós podemos fazer hoje. E a pergunta sobre onde está Deus é uma pergunta que exige a nossa resposta como cristãos e filhos de Deus no mundo em que nós vivemos. Por isso é que a Bíblia Sagrada vai oferecer algumas possíveis respostas para onde está Deus. Por exemplo, a primeira resposta que a Bíblia vai oferecer para nós é que Deus está lá em cima. Deus está nos céus. É assim, por exemplo, que o salmista responde. Quando as nações perguntam onde está o nosso Deus, nós respondemos, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe apraz. Tudo faz como Ele bem quer. Deus está lá em cima, porque Jesus nos ensinou a orar dizendo, Pai nosso que está nos céus. E os céus para nós estão lá em cima. Nós, quando falamos a respeito de Deus, olhamos para cima. Nós temos inclusive essa expressão popular, o cara lá de cima. Depende dele lá de cima. Deus está lá em cima. Essa é uma construção da cosmogonia medieval, por exemplo, os céus em cima, a terra aqui no meio e o inferno embaixo. E isso tem fundamento, inclusive, na Bíblia Sagrada, essa noção de uma realidade hierarquizada verticalmente, em que Deus é o soberano, Deus é o Senhor, Deus é o Rei. Mas é muito interessante que, se é verdade que Deus está lá em cima, também é verdade que Ele que habita com o santo, e que Ele que habita no alto e no sublime, também habita com o humilde e quebrantado de coração e com o contrito. Se é verdade que Deus está lá em cima, e Ele é um Senhor, um soberano, um rei, um general de exército com os seus comandados abaixo, um rei com os seus súditos, um senhor com os seus escravos que existem para fazer-lhe as vontades, também é verdade
que não são estas as figuras mais excelentes da relação de Deus conosco, porque Deus é nosso Pai. E foi assim que Jesus nos ensinou a invocá-lo. Pai nosso. E pai não é uma relação de hierarquia, é uma relação de afeto. Tanto que a palavra de Jesus não é pai, não é Senhor meu pai, é Abba, é a fala afetiva da criança, é o nosso Abba, o nosso Pai celestial. Se é verdade que Jesus é o nosso Senhor, é também verdade que Ele nos diz, já não tenho chamado a vocês de servos, mas de amigos, porque o amigo conta para o outro amigo tudo que vai no seu coração. O servo não conta, o Senhor não conta para os seus servos e os seus escravos tudo que passa na sua interioridade, no seu coração e na sua intimidade, e muito menos desenvolve com os seus escravos relações de afeto, senão de controle e não poucas vezes de abuso, de violência. É verdade que Deus está lá em cima? É verdade. Mas é verdade também que Deus está presente no nosso mundo. Por isso é que quando falamos, onde está Deus? Deus está lá em cima. É verdade. Mas não é toda a verdade e não é a melhor verdade. Porque a melhor verdade nós começamos a cantar agora no Natal. Eu sei o sentido do Natal e descobri que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está e cada dia sinto o seu cuidar. Então Deus não está lá em cima. Por isso é que alguns teólogos que compreenderam o que a ciência está dizendo, que o universo não é em cima, no meio e embaixo, porque se a gente começar a cavar aqui, nós não vamos chegar no inferno, nós vamos achar um japonês. Tá certo? Essa percepção da Terra plana, já desde a Idade Média que não se fala mais nisso. E mais recentemente nós estamos falando no universo em expansão, num universo de múltiplas dimensões, não apenas em cima, no meio e embaixo. Mas a Bíblia Sagrada também fala de múltiplas dimensões do amor de Deus. A altura, o comprimento, a largura, a profundidade, são 3 dimensões. Aí vem os cientistas dizer que o nosso universo tem 9 dimensões. Alguns, inclusive, sugerem que o universo tem 16 dimensões. Então Deus está lá em cima, não é tão verdade assim, ou não é toda a verdade, até porque o Salmo 139 diz, se eu subo, Deus está lá, se eu desço, Deus está lá, se eu vou para o Oriente, Deus está lá, se eu vou para o Ocidente, Deus está lá. Deus não está lá em cima. Então o que os teólogos começaram a dizer? Não, é verdade, esse negócio de Deus estar lá em cima não está combinando muito, então é melhor dizer que Deus está lá fora. Deus está fora do universo. O que também é verdade, porque se Deus estivesse dentro do universo, ele seria um dos elementos do universo. Nós poderíamos andar até chegar na parede do universo, aí a gente encontra Deus dentro do universo. Não, Deus não está dentro do universo, porque Deus não é uma coisa que cabe dentro do universo. Essa é a maneira como os teólogos, os filósofos, tentaram traduzir esse conceito de transcendência. Deus é de outra natureza, Deus é de outra ordem. Deus é o que o Karl Barth, por exemplo, teólogo, falou, é o totalmente outro. Então, para explicar melhor o que Deus não é igual ao homem, Deus não é uma substância material, Deus é espírito, Deus não está dentro do seu universo, os teólogos criaram essa ideia de que Deus está fora do universo. O que no sentido de transcendente e ser de uma ordem, de uma natureza diferente do universo, está certo, mas não está totalmente certo, porque o Deus se fez carne e habitou entre nós, e Ele veio morar aqui, armou a sua tenda entre nós.
Tanto que Jesus para nós é Deus conosco, Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mais uma vez, começamos a cantar no Natal que Deus não está do lado de fora. Deus está aqui conosco, Deus está presente conosco. Deus mergulhou para dentro da sua criação quando encarnou. Jesus diz, eu estava com Deus. Antes de todas as coisas eu estava com Deus, eu criei todas as coisas com Deus, eu e o Pai somos um, mas eu me esvaziei e tomei forma humana. Então Deus veio para dentro do universo. Então falar que Deus está lá fora também já não resolve mais. Então os teólogos tiveram uma outra saída que também é bíblica. Disseram, Deus está nas profundezas do ser. Aí nós falamos assim, é verdade, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. A palavra de Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Paulo apóstolo diz que nós somos uma casa espiritual. Usando a linguagem do Pedro, o apóstolo, pedras vivas que constroem ou que são usadas na construção de uma casa espiritual para a habitação de Deus em espírito. E Deus vive em nós. Esse é um grande mistério que a Bíblia Sagrada revela. O apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 1, dizendo que é um grande mistério que agora foi revelado, é que Cristo está em nós, e essa é a nossa esperança gloriosa. Então falar que Cristo está em mim, é verdade, é muito verdadeiro isso, tanto que é uma intuição não apenas nossa, dos cristãos, mas também as religiões orientais. Eles têm o hábito de se cumprimentarem uns aos outros, fazendo esse gesto e se inclinando um na direção do outro, significando o Deus que está em mim, saúda o Deus que está em você. Eu acho bonito esse negócio. Deus realmente habita a intimidade do ser humano. Evidente que não estamos falando de um lugar geográfico, né? Se você tirar o seu sangue, pegar os seus neurônios, pegar os ingredientes que compõem o seu corpo físico, não tem lá Deus, um pedaço de, isso aqui não é o Ed, não é Deus, põe para cá. Não, não é isso que nós estamos falando, que Deus está dentro de mim. Mas Deus habita as minhas profundezas. Então são formas diferentes de falar de onde está Deus. Se você falar Deus está lá em cima, é verdade, mas não é toda a verdade. Se você falar Deus está lá fora do universo, é mais ou menos verdade, porque a Bíblia Sagrada diz, o apóstolo Paulo citando os poetas gregos, ele diz que os poetas gregos e os filósofos gregos já intuíam que em Deus nós somos, nos movemos e existimos, nós existimos dentro de Deus, não existe um fora de Deus. Se Deus está fora do universo, o universo também está fora dele, fora de Deus nada existe. Então nós estamos... Você está entendendo? Bom, são formas de tentar responder essa pergunta. Onde está Deus? Porque ninguém viu Deus mesmo. Aí a gente tenta explicar onde que está Deus. Lá em cima, lá fora, dentro de nós, tudo isso é verdadeiro, parcialmente compreensível, mas tem uma revelação da palavra de Deus e do Evangelho que é inequívoca para nós e que é a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança e para muitos de nós a nossa experiência. É que Deus não está apenas lá em cima, lá fora e aqui dentro, mas Deus está nas relações de amor. Porque Deus é amor. E se Deus é amor, Deus é necessariamente relação. Por isso que o Senhor nosso Deus não é o Yahvé solitário, nem o Alá solitário. Também não é um Buda ou um Krishna como um estado máximo de ser. O nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Uma comunhão perfeita de 3 pessoas que vivem uma relação de amor desde toda a eternidade, relação esta de onde nascemos nós, nesse ato criativo de Deus. Porque como disse o profeta popular, nosso poeta, o amor não cabe em si. E o outro poeta, profeta, disse, e a vida o que é? Diga lá, meu irmão. É um gesto do Criador, numa atitude repleta de amor.
O amor não cabe em si. O amor se dá. O amor se doa. Nada mais coerente do que afirmar que Deus é uma relação de amor eterna, pura, perfeita, santa, e que nós, que nascemos de Deus e fomos criados à imagem de Deus, somos também seres chamados e vocacionados para as relações de amor. E que quanto mais verdadeiras as nossas relações de amor, mais de Deus nós experimentamos. O oposto é verdadeiro. Quanto mais egoísmo, quanto mais individualismo, quanto mais privatismo, quanto mais isolacionismo, essa é a minha vida, ninguém tem nada a ver com isso, cada um com seus problemas, ou como diz um amigo meu, você para mim é problema seu. Quanto mais disso, menos de Deus. Quanto mais longe de você eu estou, mais longe de Deus eu estou. Não necessariamente longe de Deus, mas com certeza, absolutamente, mais longe da experiência de Deus. Da possibilidade de experimentar Deus, de perceber Deus, de sentir Deus, como nós estávamos falando no início. Talvez por que a nossa sensação de um Deus ausente? Não se explicaria por isso que nós queremos buscar Deus lá em cima, queremos buscar Deus lá fora, queremos buscar Deus aqui dentro, quando Deus está na face do nosso irmão, do nosso vizinho, do nosso próximo? Deus está nas relações de amor. É aí que experimentamos Deus, nas relações de amor. E veja, relações de amor são relações de desinteresse, são relações de pureza, de autodoação desinteressada. Talvez por isso seja tão raro a gente ter essa experiência de que Deus está aqui. Porque é muito raro que a gente esteja esvaziado dos nossos próprios interesses. Mas veja o que diz a palavra de Deus: ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. É quando nos encontramos em relações de amor que somos ao mesmo tempo inundados de amor. E quanto mais inundados do amor de Deus, mais nos encontramos em relações de amor. Quanto mais nos esquecemos de nós mesmos, mais experimentamos de Deus. Poucos dias eu comentava com a Silvia, minha esposa, que fui almoçar com um amigo, e ela perguntou como foi. Eu disse assim, ele falou o tempo inteiro. E você sabe que amigo é uma pessoa que você procura quando precisa dela, né? Se não precisa, você não liga. Então, esse meu amigo é assim, quando eu preciso dele, eu ligo para ele. Eu falo, estou precisando falar com você. Tenho coisas para te contar, eu tenho perguntas para te fazer, eu preciso de alguns conselhos, então fui atrás do meu amigo. Fui lá naquela expectativa de dizer para ele, você é uma pessoa que eu admiro, prezo, e de fato é um homem sensato, cheio do Espírito Santo, um dos meus conselheiros. Eu falei, olha, eu gosto tanto de você que eu escolhi você para ficar me ouvindo agora. Umas 2 horas e ainda me dar conselhos, me ajudar a tomar decisões, me ajudar. Deve preencher um chequinho também. E aí estou eu lá diante do meu amigo e ele começa a falar. E ele começa a falar e ele continua falando. E já passou a salada. E ele está falando. E eu já estou vendo que o prato já está sendo servido. Ele não para de falar. E eu até estranhei porque ele não é muito de falar. E ele continuou falando, e eu falei, daqui a pouco vai vir a sobremesa, o cara ainda está falando, e o café, e eu não vou falar nada, e eu com as minhas perguntas, os meus problemas para resolver. E num determinado momento foi como se Deus falasse assim comigo, Ed, dá para você esquecer de você um pouco?
Dá para você esquecer dos seus problemas, da sua agenda, dos seus interesses, das perguntas que você tem para fazer, da ajuda que você precisa. Você não pode aqui ficar e dedicar o seu tempo, a sua atenção, o seu ouvido. Você não pode dar isso para o seu amigo. Você só pensa em você mesmo. E nessas horas eu lembro de João 4,12. Que Deus está nos encontros de amor. Deus está nesse breve instante em que nós conseguimos sair de cena para nos colocarmos inteiramente à disposição das pessoas. E aqui parece que, para mim, há um certo paradoxo, sabe? Ou uma aparente contradição. Não no texto sagrado, mas na minha experiência e na minha compreensão de amor. Primeiro que essa semana eu estava conversando com outro amigo e a gente estava dizendo o seguinte: como arrancar dinheiro de vocês. Nós somos pastores, a gente vem aqui na frente, a gente tem que fazer você contribuir. Não é imposto, não é obrigatório. Eu já não posso mais dizer que se você não contribuir, o gafanhoto vai levar e tal. Então tem que ter um jeito de falar para você, pessoal, tem que contribuir para a campanha aí, nem por medo, nem por coação. Então eu estava falando, como é que a gente tira dinheiro desse pessoal? E aí tem umas táticas. Tem uns truques. Por exemplo, é estatisticamente comprovado que se eu falar assim para você, vamos levantar agora uma oferta e vamos destinar para as pessoas desabrigadas, você vai dar uma oferta. Mas se eu trouxer aqui a irmã Maria, uma senhorinha, com 3 adolescentes e um garotinho de colo, no colo de uma adolescente, falar, irmã Maria, a casa dela pegou fogo, irmãos. E essa noite ela não tem onde dormir, nós vamos levantar uma oferta para reconstruir a casa dela. Ela perdeu todos os móveis, perdeu todas as roupas, perdeu tudo. A sua contribuição é muito maior para a irmã Maria do que para os desabrigados do mundo. Entendeu? Então, por exemplo, se eu falar assim, vamos doar sangue, até você vai. Mas se eu falar, vamos doar sangue para o irmão José, pai do irmão João, que canta no nosso coro, e que está aqui, lembra do irmão José, aquele que veio aqui, aí todo mundo conhece o irmão José, aí vai ter um monte de gente doando sangue para o irmão José. Mas doar sangue assim para São Paulo? São Paulo. Mas quando a gente faz alguma coisa numa relação de desinteresse, de anonimato, em que a gente entra, faz e a pessoa que foi abençoada pelo nosso gesto, ela nem sabe quem foi que a abençoou. Ninguém viu, ninguém agradeceu, ninguém valorizou, ninguém pôs uma placa com o seu nome lá na sala X da igreja tal, só porque você deu uma oferta valiosa ou em grande quantidade de reais. Não tem placa, não tem reconhecimento, não tem gratidão, não tem nada. Isto é, quando a gente faz aquilo que Jesus ensinou, né, que a mão esquerda não saiba o que a mão direita faz, esses atos em que o nosso eu, ele desapareceu, e a gente só se doou numa relação de amor e de afeto indiscriminado. É nessa hora que nós estamos diante do público de um, que é Deus, o nosso Pai. E Ele vê. Só Ele vê. E a mão dele pousa sobre o nosso ombro e a alegria dele começa a nascer dentro de nós. E se torna a nossa própria alegria, e num estado de bem-aventurança e de beatitude, que é a própria experiência do amor que a gente quer manter, mas não consegue. Por isso eu vou usar uma palavra não muito adequada, mas dizer a você o seguinte:
servir, abençoar pessoas, esvaziar-se de si, doar-se, vicia. Porque a gente experimenta uma alegria nos encontros de amor que a gente quer repetir. Aí o perigo é que a gente já vai lá atrás da alegria, já virou interesse, aí não encontra alegria. Por isso que é raro a gente se esvaziar e se dar. Por isso é que talvez um dos gestos mais sublimes da dádiva do amor é esse explicado no ditado fazer o bem sem ver a quem. E principalmente quando a gente faz o bem a quem não merece, pelo menos aos nossos olhos e no nosso julgamento. Quando a gente faz o bem a quem a gente não conhece. E quando a gente faz o bem e não há nenhuma possibilidade de retribuição da parte da pessoa que recebeu o bem que fizemos por ela. São disciplinas que talvez a gente vá aprendendo nessa prática de serviço indiscriminado a se esvaziar e a viver os encontros de amor que a palavra de Deus fala. Mas a contradição, por outro lado, é que também nós experimentamos essa beatitude, esse estado de estar em amor, quando nós damos atenção exatamente às pessoas que nos são mais íntimas e nós as servimos de todo o coração. Porque a gente fica falando do pessoal que é pobre, que está na periferia das grandes cidades e dos grandes centros urbanos. A gente fica falando dos nossos projetos na África. Hoje pela manhã o pastor Miguel esteve aqui, falou do Marrocos, falou da Tunísia, falou do Egito, falou da faixa de Gaza, falou da igreja clandestina, da igreja subterrânea. Nós falamos de tudo isso, mas justamente com as pessoas que nós dizemos que nós mais amamos, elas são a que não raras vezes sofrem mais a nossa desatenção, a nossa negligência, a nossa displicência, a nossa falta de doação. É o marido, é a esposa, é o pai, é a mãe, é o filho, é a filha, é o seu amigo de trabalho que você vê todo dia. É exatamente o seu amigo, que você só liga quando precisa dele. Eu tenho poucos amigos, uns 3 ou 4. Que nem o pastor, uma vez eu fui pregar no congresso, e era o púlpito dividido, eu e mais o meu colega pastor, e ele disse assim: o Ed é um dos meus 10 melhores amigos. Então você tem os seus 3 melhores amigos, mas eles são tão amigos, tão amigos, tão amigos, você não presta mais atenção neles, você já tem como garantida essa amizade. A esposa, o marido, amor conquistado, amor tomado por garantido. Veja como nós somos menos educados, justamente em casa, mais displicentes, não raras vezes mais indiferentes. Por exemplo, nós homens temos dificuldade de descobrir ou de perceber quando elas cortaram o cabelo. Que dirá quando elas estão tristes? Ô pai, estou achando a mãe um pouco triste, você não está? Eu não achei nada não. Sua esposa volta de uma consulta médica, você não pergunta como foi. Porque você não perguntou, ela liga para a irmã dela para contar como é que foi. Ela liga para a amiga dela para contar como é que foi. Aí a amiga dela diz assim: eu vou com você quinta-feira que vem. E você nem sabe que tem quinta-feira que vem e tem consulta.
não vou falar de vocês mulheres, porque vocês são perfeitas. Deus que me perdoe. Mas olhe, nossos filhos, nossos pais, enfim. Talvez hoje à noite eu queria dizer para você, olha, Ele conta com você. Ele quem? Seu pai conta com você, moço. Sua mãe conta com você. Seu filho conta com você. Sua filha conta com você. Seu marido conta com você. Sua esposa conta com você. Seu melhor amigo, a sua melhor amiga, eles contam com você. Quando falamos Ele conta com você, nós não estamos fazendo uma campanha para os sofredores do mundo. Nós estamos fazendo uma campanha para nos darmos conta de que Deus está nas relações de amor, a começar daquelas pessoas que partilham conosco a nossa mesa, que dormem na nossa cama toda noite. Dormem no quarto ao lado, no beliche de cima ou no beliche de baixo. Sua sogra conta com você. Seu sogro, seu genro, sua nora, eles contam com você. As relações mais próximas, e que justamente são aquelas que têm um potencial mais destruidor. E quanto mais a expectativa de amor, mais dói a ferida. Mais dói o ato de ingratidão, de displicência, de negligência, de indiferença. Quanto mais próximo, mais a possibilidade de ferir. Por isso é que a família é o lugar dos maiores amores e dos maiores ódios. Então hoje eu faria um apelo pela família. Sua família conta com você. As pessoas que têm seu sangue, as pessoas que moram no seu coração, essas pessoas contam com você. Você que passa a semana inteira se doando na capelania, no projeto tal, lá no Glicério, com os meninos de rua, etc. Tem gente dentro da sua casa que conta com você. Sua família conta com você, não se esqueça disso. E não permita que as suas relações mais íntimas de afeto se percam nessa mornidão da ausência do diálogo, da ausência da partilha. Coisa triste quando a gente vai num restaurante e vê um casal jantando, almoçando, os dois, eles não têm assunto. Eles jantam os dois, eles não conversam a noite inteira, eles trocam ideia com o garçom. E o casal, se não sair com mais uns 3 ou 4 casais, não tem assunto. Como que aconteceu isso? Que distanciamento foi esse? Eu tentei falar e ela não ouviu e eu desisti de falar? Ou ela fala tanto que eu desligo o Venatone e já não escuto mais? O que acontece? Por que os filhos dos nossos amigos, por que os amigos dos nossos filhos sabem mais a respeito deles do que nós? Tem coisas que a gente não tem que saber mesmo. Isso tem a ver com preservar a identidade, a privacidade, a intimidade dos nossos filhos. Mas as questões dos sofrimentos e a profundidade da alma dos nossos filhos, como é que a gente não sabe? É porque a gente não tem tempo para ouvir? Nós homens, por exemplo, isso é coisa de mãe?
Tem um amigo querido que faleceu recentemente, ele me ensinou o seguinte: organizar a minha casa. Ele falou: Ed, lá em casa é o seguinte, eu cuido dos grandes temas, a minha esposa dos temas pequenos. Minha esposa cuida das crianças, escola, aluguel, conta de luz. E eu cuido das questões macro, petróleo, aquecimento global, crise no Oriente Médio, eu me envolvo com essas coisas. Parece mesmo. Parece mesmo que as informações da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, das revistas semanais e do Jornal Nacional, são muito mais importantes e relevantes de como foi o dia na escola do filho. O que está acontecendo com a gente? Em que as pessoas que estão do nosso lado no sofá, elas contam com a gente, mas a gente está tão preocupado com a faixa de Gaza, que a gente não conversa com elas. Porque nós estamos ocupados em salvar o mundo e perdemos as pessoas que nós amamos por causa da nossa displicência, da nossa indiferença, enfim. Pelo amor de Deus, ouça a minha palavra de hoje à noite a você como um apelo. Preste atenção nas pessoas que estão ao seu lado. Porque se você anda perguntando, onde está Deus? Deus não fala comigo, Deus não atende às minhas orações, eu leio a Bíblia, não sinto mais Deus falar comigo. Quem sabe Deus responderia para você, eu não estou longe de você, eu estou aí sentado do seu lado toda noite, é que você não conversa comigo. Eu estou na sua mesa, mas você não conversa comigo. Eu estou no quarto ao lado, mas você não conversa comigo. Então, pelo amor de Deus, ame e entregue-se para relações de afeto e de amor às pessoas que estão imediatamente ao seu lado. Porque eu tenho certeza que quando você se esvaziar da sua agenda, dos seus interesses, das suas prioridades, daquilo que lhe ocupa, dos seus problemas, das suas angústias, e virar para o lado e falar, fale para mim o que vai no seu coração. Conta para mim. Conta comigo. Pode contar comigo, eu estou aqui para você. Eu tenho certeza que você vai matar duas saudades. A saudade que você tem desta relação de afeto que você perdeu e a saudade que você tem de Deus. Porque Deus está nos encontros de amor. E eu queria que nós terminássemos cantando e eu queria fazer um apelo nessa noite, que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente e que você dissesse, hoje à noite você vai dizer assim, Deus, a gente tem ouvido aqui que as ONGs contam com a gente, o mundo conta com a gente, a Secretaria de Segurança Pública conta com a gente. Mas Deus, hoje eu venho trazer aqui diante do Senhor, em intercessão e súplica, a minha família, o meu casamento, a minha esposa, meu marido, meu filho, minha filha. Você vai dizer assim, realmente eu estou muito distante. Estou muito distante dessa pessoa que eu amo tanto. Como foi que eu permiti esse distanciamento todo? E eu queria que você desse um primeiro passo para encurtar a distância, para ir buscar de volta o afeto, aquele primeiro amor que a gente perde não só em relação a Deus, mas a gente perde o primeiro amor também pelas pessoas do nosso dia a dia. Seu filho que é mais um peso do que uma alegria, não permita isso no seu coração. Seu pai, sua mãe, que é mais um peso do que uma alegria, não permita isso no seu coração. Quantos conflitos familiares começam a se avizinhar com Natal e Ano Novo? É na casa de quem? Com quem? Que mesa? Quem vai estar lá?
deixe seu coração ficar frio, vazio, indisponível. Então, enquanto nós cantamos, se você quiser dizer, eu estou dando um passo, Senhor, na direção de buscar de volta o primeiro amor da minha convivência conjugal, da minha convivência familiar, da minha amizade perdida. Eu estou dando um passo na direção das minhas relações de afeto mais queridas e que talvez eu esteja negligenciando mais. Vamos ficar em pé. Deus nosso Pai, obrigado pelo teu rio de amor que nos alcança, que nos alcançou, que nos tem alcançado a cada dia. Muito obrigado, Senhor. E vimos nessa noite de louvor e de exaltação ao Senhor, clamar por esses milagres, os milagres prometidos na Tua Palavra. Quando o Senhor diz que converteria o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos, é esse milagre que nós te pedimos. Converte, Senhor, o coração dos maridos às esposas, das esposas aos maridos. Converte, Senhor, os nossos corações de família, não apenas a Ti, mas uns aos outros. Sopra o Teu Espírito sobre as nossas casas, ó Pai. Faze das nossas casas um lugar de compaixão, de compreensão, de perdão, de reconciliação, de atenção mútua, de cuidado mútuo, Senhor. Faze de nossas casas, de nossas famílias, esses ambientes do Teu amor. Que haja liberdade, liberdade para sermos nós mesmos, sem o medo da rejeição, sem o medo da violência, sem o medo do abuso, a liberdade do amor. Sopra o Teu Espírito nas nossas casas, Pai, nas nossas famílias. Busca os que nós amamos através de nós. Coloca em nossa boca a palavra de sabedoria, cheia de graça, de amor e de afeto, de compaixão, de desejo mesmo, de serviço. Pai, nós te pedimos e consagramos as Tuas mãos às nossas famílias, para que possamos dizer juntos com alegria: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Faze esse milagre, Senhor, nas nossas casas. Que esse nosso gesto de súplica nessa noite seja um passo na direção do Teu nome glorificado, das nossas casas iluminadas pela Tua presença e pela Tua glória que está sobre nós. Clamamos assim, Pai, que esse Teu rio de amor passe lá em casa e na casa de cada um dos meus irmãos e de todos aqueles que invocam o Teu nome agora, onde quer que estejam, para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tua Amém. fonte, Senhor, me sacia.